Olá galera, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. E mais um vídeo para a galerinha do 7º ano, turma 700, 701. Dando continuidade aí ao conteúdo, tá? Lembrando que é mais uma revisão, né? Porque esse capítulo nós fechamos no vídeo anterior, mas eu resolvi fazer esse vídeo pegando aqui como parte do conteúdo os principais problemas ambientais, tá? Nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo, é um conteúdo bastante pertinente aí ao assunto, né, quando fala da região sudeste do Brasil. Então eu estou fazendo esse vídeo mais em forma de revisão mesmo, tá? Então, nós falamos no vídeo anterior dos principais problemas. Nós falamos da questão do lixo, como a própria foto aí da página 70 mostra, né? Como é essa situação dentro da nossa região, que é a região sudeste do Brasil. Os gráficos que mostra aí toda essa porcentagem, tá? Qual o destino que esse lixo tem? Será que é tratado? Será que não é dentro das cidades? Eu até citei para vocês o exemplo da minha cidade, que não tem aterro sanitário, né? Uma cidade como Araruama, com a população grande, não ter aterro sanitário aí é uma situação muito grave, considerada muito grave. E aí eu contei para vocês como é feito o destino do lixo, né? Do lixo doméstico, do lixo hospitalar da minha cidade, Araruama, tá? Que ela é levada, esse lixo é levado para uma cidade vizinha, o gasto que se tem com isso. Então, tudo isso nós falamos no vídeo anterior. Dando continuidade a isso, tá? Na página a seguir, vem da 74, vem falando aí uma outra situação, tá? Das questões socioeconômicas que ocorrem dentro da região sudeste. Então, olha só, da página 74 vocês têm aí um panorama em porcentagem com relação ao sudeste, tá? As demais regiões do Brasil. Todos esses dados que estão aí são dados, né, colocados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, olha só, vamos lá, vamos seguir comigo aí acompanhando, porque eu vou falar de cada quadro que tem aí nessa página. Segundo dados do IBGE de 2014, mais da metade do PIB nacional concentra-se na região sudeste. E apesar do Brasil ter 5.570 municípios, a cidade de São Paulo sozinha é responsável por cerca de 11% do PIB anual. Além do PIB, no geral, a região sudeste apresenta os melhores indicadores socioeconômicos do país, que é o que a gente vai ver a seguir nessas tabelas que está mostrando aí na página 74, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa região em vários aspectos. Então, vamos começar falando da região, no caso sudeste, com o maior número médio de ano de estudo, ou seja, né, a população do sudeste consegue atingir um grau maior de escolaridade. Só que vale lembrar que isso não atinge toda a população do sudeste. É uma comparação às demais regiões, tá? É isso que está mostrando aí. Então, por exemplo, sudeste, 8,8. Então, quando você pega essa porcentagem do sudeste e você compara a região nordeste, como a gente falou lá, que foi a primeira região que a gente trabalhou com relação aos capítulos sobre as regiões do Brasil, você observa que tem uma diferença. Sudeste com 8,8, Nordeste 6,7, tá? Então, mesmo lembrando que o Sudeste ainda tem muito que melhorar em relação a isso. Mas quando você faz essa comparação, região Sudeste com região Nordeste do Brasil, tá? Com relação a número médio de ano de estudo, né? Ano de escolaridade, a região Sudeste ainda consegue ficar um pouco à frente, tá?
aspecto é região com o segundo menor taxa de analfabetismo, tá? Então também aí, ó, vem comparando, fazendo uma comparação às outras regiões. Então, por exemplo, o Sul, né, com o menor, fica aí em primeiro lugar. O Sudeste com a segunda, com uma média aí de 3,8. Comparado ao Nordeste, olha só a taxa do Nordeste, bem alta, né? De analfabetismo, 14,8%, tá? Um outro aspecto que leva a conhecermos o Sudeste é, ó, região com o segundo maior número de trabalhadores de 15 anos ou mais, tá? Com carteira assinada na população ocupada no setor primário. É aquela população que, quando a gente trabalhou sobre setor primário, setor secundário, setor terciário, são os setores da economia, esse quadro aqui está falando do número de pessoas, tá? Mesmo sendo jovem a partir de 15 anos, mas já trabalhando de forma legal, com carteira assinada. Então, comparando também, fazendo sempre uma comparação às demais regiões, o Sudeste tem uma porcentagem de 81,5%, tá? Jovens a partir de 15 anos trabalhando com carteira assinada, ok? Então, o Sudeste fica aí em segundo lugar, perdendo para o primeiro lugar, que é a região Sul do Brasil, com 82,6%, tá bom? Uma outra situação, região com as menores taxas de trabalho infantil. Quando falamos lá da região Nordeste do Brasil, a gente falou bastante sobre esse assunto, da situação da exploração do trabalho infantil, tá? E também, na época, eu falei com vocês, porque quando a gente fala em trabalho infantil, tem gente que acha que isso acontece só no Nordeste. Não é. Toda região tem isso. Então, aqui está mostrando a porcentagem da região Sudeste com relação às outras, ó. Tá? Olha o Sudeste aqui, 3,7, tá? Então, o Centro-Oeste, 5%, Norte, 5,7%, Nordeste, 4,4% e Sul do Brasil, 6,3%, tá? Então, são as comparações das regiões com, no caso, Sudeste, com as menores, né, taxas aí em trabalho infantil, ok? Também um outro aspecto é região com a segunda maior renda média, tá, mensal de todos os trabalhos das pessoas de 15 com mais anos, tá? É uma referência aí do ano de 2012, tá? Coloca aí, ó, o Sudeste em segundo lugar. Ok? Também nesse aspecto. Na página 75, vamos revisar também mais um pouquinho esse texto que está aí, ó. Embora o Sudeste seja a região mais rica do Brasil, tá? Como a gente falou lá no início do capítulo 9, o Sudeste também apresenta as maiores desigualdades sociais do país. Segundo, galera, o IBGE, representa aí 49,8% das moradias em favelas do Brasil estavam concentradas na região Sudeste. Então, de toda a porcentagem, né, de moradias aí em favela, 49,8% dessas moradias se encontra aí na região Sudeste do Brasil. De acordo com esse levantamento, a população que vive em favelas, tá, é de aproximadamente, sempre lembrando, porque nós já trabalhamos em sala de aula, o IBGE, todos os dados do IBGE são aproximados, tá? Então, ó, de acordo com esse levantamento, a população de nível que vivem, né, nas favelas é de aproximadamente 11,4 milhões de pessoas. Sendo que dessa porcentagem de 11,4 milhões de pessoas, 55 milhões residem, tá, na região Sudeste do Brasil. Então, a gente está falando aí de uma região
imensa, tá? E com essa grande quantidade de pessoas morando em favelas na região sudeste, ok? Então, requer aí uma atenção, né, sobre esse assunto. Então, não deixe de ler o texto, tem aí, ó, uns assuntos para serem discutidos, para serem pesquisados. Dá uma olhadinha aí nesses links para que vocês possam pesquisar também, tá? Então, tem vários caminhos aí para que vocês se integram cada vez mais do conteúdo. Então, vamos lá. Também dando continuidade aí todos esses aspectos da região sudeste, eu quero falar com vocês sobre os desafios do sudeste, né? É muito comum a gente ouvir falar que a região sudeste é isso, é aquilo, lindo, maravilhosa, beleza. Mas aí tem os grandes desafios que são enfrentados dia a dia dentro dessa região, tá? Então, olha só, nos 4 estados que formam a região sudeste, é possível encontrar boa parte que há de melhor no país e também do que há de pior. Nos arredores dos principais metrópoles da região sudeste, por exemplo, estão instalados parques industriais bem equipados e desenvolvidos, mas também concentra-se metade das favelas brasileiras. Justamente voltando ao assunto que eu acabei de falar com vocês, né? Desse grande aglomerados aí de favelas que se encontra dentro da região sudeste. Então, olha só, os estudantes do sudeste alcançam as melhores notas em avaliações nacionais. Por outro lado, quase 1/4 da população jovem ainda está fora da escola. Então, mesmo apresentando, tá? Essa população, pegando aí pelos jovens, né? Crianças, jovens, enfim. Mesmo apresentando as melhores notas, tá, nas avaliações nacionais, como o próprio texto está falando, uma boa parte da população da região sudeste está fora da escola, tá? É uma situação que é por isso que entra como grande desafio, né? Então vamos lá, dando continuação. Vários aspectos levam a esses desafios. Vamos começar falando da educação, como o próprio texto estava sugerindo aí, né? Das avaliações, das notas altas dentro das avaliações nacionais. Porém, não é só isso. A educação é um dos aspectos que ainda precisa muito ser melhorado dentro da região sudeste. Aí vocês podem falar assim, professora, mas não é só a região sudeste. Todas as regiões. Ok, eu concordo, tá? Mas trazendo aqui para o conteúdo de vocês que está falando da região sudeste, tá? Então vamos falar um pouquinho desse aspecto dentro da nossa região, tá? Dentro da região sudeste. Quem examinar as estatísticas do ensino brasileiro vai encontrar uma contradição no sudeste. O gasto por aluno do ensino fundamental e a proporção de adultos com ensino superior completo são mais altos do que em todas as outras regiões do país. Mas, proporcionalmente, o Sudeste tem menos professores com diploma universitário dando aula no nível básico do que no Centro-Oeste. Ou seja, outra região, tá, que tem um destaque maior com relação a professores com níveis universitários é o Centro-Oeste, tá? Coisa que não acontece na região Sudeste. A região Sudeste encontra-se professores dando aula na educação básica, ok? Então aí é um dos fatores que entra como desafios, porque não tem investimento, não tem processo de continuação, né, de investimento na educação, tá? Ainda tá deixa muito a desejar ainda nessa situação com relação à educação. Um outro desafio dentro da região sudeste é a saúde, tá? A gente tem visto muito isso agora, nesse momento que todos nós estamos vivendo, né? As cidades mais ricas são também as que atraem mais gente, com maior poder de consumo. Hoje em dia, consumir virou sinônimo de produzir muito lixo. Se o lixo fica jogado por aí,
o que acontece quando não é planejado de forma adequada pode causar entulhos, né? No caso, trazendo aí mosquito, ratos, uma série de situações que a saúde, causando proliferações de doenças, uma série de situações que esse acúmulo de lixo pode causar. Só que quando a gente fala de saúde, não vamos levar só para esse aspecto, vamos levar para um aspecto maior, né? Os hospitais precisam ser mais estruturados, tá? É uma outra situação também, além da educação, que não tem quase investimento. Quando eu falo que nós estamos passando por esse momento crítico e a gente está vendo aí na divulgação o tempo todo, através das mídias, como está a situação lógico, do Brasil e também trazendo para o Sudeste, é porque faltou planejamento, faltou investimento ao longo aí dos anos, tá? Para que chegássemos agora, né? E pudéssemos ter uma infraestrutura melhor voltada aí aos cuidados, né, da população quando se fala de saúde, coisa que a gente não tem, né? A gente vê filas, as pessoas tumultuadas dentro dos hospitais, em busca de uma saúde de qualidade que muitas das vezes não encontram, tá? Um outro aspecto também voltado dentro dos desafios é a renda. Então vamos falar um pouquinho dela, tá? Segundo a Fundação João Pinheiro, vinculada à Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, 1 milhão de casas na região sudeste são ocupadas por famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais e gastam mais de 30% dessa renda para morar decentemente. Quando a gente ouve a palavra decentemente, né, parece que muitos de vocês podem pensar, usa 30% dessa renda aí de 3 salários mínimos para morar numa casa boa, numa casa com conforto. Não, tá? Esse 30% tirado aí desses 3 salários mínimos que a maioria das famílias utilizam para pagar uma moradia, muitas das vezes é o básico, tá? Um quarto, um banheiro, um quarto, uma sala, um banheiro, para não ficar na rua, para ter um lugar onde morar, tá bom? Então é um dos desafios aí dentro do Sudeste, é a renda dessas famílias, tá? Uma outra situação que entra como desafio é a situação na cidade de São Paulo, o tráfego é pesado, sobretudo para 1/5 dos moradores da região, que chega a levar 2 horas de suas casas até o trabalho, né? A gente está falando, como a gente falou lá nas páginas anteriores, da situação do trânsito, né? É muito carro na rua, causando a poluição do ar, tá? E aí, o que vem acontecendo nos últimos anos? Estão sendo criadas cada vez mais formas de amenizar essa situação, como, por exemplo, a criação de aplicativos, né, de caronas, que aí a pessoa entra em contato com a outra e pega uma carona, enfim, para diminuir a quantidade de carro nas ruas, tá bom? Então é isso, são os grandes desafios da região Sudeste: educação, saúde, renda e essa situação do trânsito, tá bom, galera? Agora sim, estamos finalizando aí o capítulo 9, tá? Capítulo 9 100% fechado. Espero ter, com esse vídeo aí, dando uma revisãozinha, né, nessa parte que é tão importante falar da região Sudeste, e que tenha sanado, caso tenha ficado alguma dúvida no vídeo anterior, tá bom? Eu peço a vocês que continuem entrando em contato, não deixe de olhar nas atividades online, tá? Porque a partir de agora tem atividade online, então dê notícias, tá? Fiquem bem, se cuida, em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Até o próximo vídeo.